Olá, pessoal, estamos de volta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um conteúdo com vocês que vai ajudar vocês a melhorarem a redação, a produção de vocês, com algumas dicas de ideias, de erros, de apontamentos que a gente deve fazer ou evitar para melhorar a nossa redação, tá? Bom, nós começamos com 3 ideias básicas que servem para vários temas. Um deles é o artigo 3º da Constituição. Esse artigo mostra os objetivos que o Brasil pelo menos deveria seguir e nos dá pelo menos 4 ideias que servem para vários temas. Olha só, artigo 3º, parágrafo 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Qualquer tema que relacione liberdade, justiça e solidariedade, você pode usar esse artigo. Também garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha que riqueza, né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, para qualquer tema relacionado a qualquer tipo de preconceito, ou de raça, de sexo, de cor, de idade, qualquer tipo de preconceito, você pode usá-lo também. Um outro exemplo, uma outra ideia bacana é usar o pensamento de John Locke. Ele, como pai do liberalismo político, entendia que os indivíduos e o Estado deveriam agir juntos para que a sociedade tivesse sucesso. Então, qualquer tema que você usar, por exemplo, você pode aproveitar bastante na conclusão. Quando você precisar de um agente que vai resolver, que vai solucionar tais problemas em que essas ações podem ser feitas pela sociedade ou pelo Estado, você pode usar o pensamento de John Locke e abordar essa situação. Portanto, você pode usá-lo toda vez que a sociedade e o Estado não fazem sua parte. Então, fica aí a dica. E uma outra situação é da Hannah Arendt. Se eu estivesse em sala com vocês, eu iria pedir ajuda na pronúncia. Eu tenho bastante dificuldade para pronunciar o nome dessa filósofa, mas enfim. Ela ficou conhecida como sendo a filósofa que analisou a maldade humana. Aliás, Arendt criou um conceito chamado banalidade do mal. A maldade banal é aquela que é praticada sem culpa e o indivíduo não tem a percepção de que está praticando algo errado. A banalidade do mal poderia explicar por que as pessoas praticam discurso de ódio, de intolerância, de gênero, de desrespeito ambiental, bullying, etc. Então, gente, são 3 situações em que vocês podem, eu volto a dizer que essas dicas são para aquelas pessoas que precisam ainda de uma contextualização, de uma ajuda, de uma grande área de conhecimento para enriquecer a redação. Se você já usa outra estratégia, continue usando. Mas se você não usa nenhuma, tenta encaixar o artigo 3º da Constituição, o John Locke ou a Hannah Arendt, para você ver se você vai ser bem sucedido, se você vai conseguir melhorar a sua argumentação. Existem 5 palavras que podem melhorar os argumentos de vocês, que a gente chama palavras de juízo de valor. Juízo de valor são palavras, são termos que são essenciais na redação. Às vezes a gente orienta, argumenta, impõe, sugere uma situação, mas essa situação, essa ação, ela não tem juízo de valor. Você pode usar indiferente. Por exemplo, como que eu coloco indiferente na redação? Substancial parcela da população é indiferente aos idosos. Tal situação é inaceitável, uma vez que eles são importantes, por isso, aquilo outro. Então, indiferente, negligente, retrocesso, irreparável, omisso. Negligente, substancial parcela da população não possui alimentação saudável e é negligente com a própria saúde. Retrocesso, toda vez que você falar de atraso, né, na situação da modernidade. A falta de investimento em ciência representa um retrocesso. Irreparável, a falta de investimento em ciência pode trazer prejuízos irreparáveis. Porque se eu digo só, a falta de investimento, a ciência pode trazer prejuízos. Como é que são esses prejuízos? Irreparáveis. Omisso, o poder público se mostra omisso acerca da verdadeira inclusão do autista. Tá, gente? E eu tenho uma lista aqui grande de palavras com juízo de valor, como carente, corrompe, cruel, cultural, degradante, denunciado, desconstruir, desestimular, desigual, desprestígio, distante, escuso, falta, fragiliza, grave, impõe, possibilita. Todos esses termos, eu digo, tal situação fragiliza o Estado, fragiliza a nação, fragiliza a relação entre as pessoas. É grave problema, é medida que se impõe, possibilita, impróprio, imprudente, inadequado.
incapaz, incoerente, indiferente, ineficiente, inércia, inviabiliza, irreparável, irreversível, negativo, negligente, nocivo. Ou seja, eu vou procurar no meu desenvolvimento, às vezes até na minha introdução, no final da minha introdução, eu colocar palavras de juízo de valor em relação àquele tema, em relação àquela tese, principalmente. Então, são palavras que vocês devem se familiarizar, que vocês devem usar a partir de então. E existem 5 erros que destroem qualquer tipo de redação. Isso aqui vou colocar porque o slide foi feito, mas eu tenho certeza que não cabe a vocês, não é a realidade de vocês. Por exemplo, a sociedade deve se unir e pensar como um todo, né? Na verdade, é todo. Ninguém vai cometer esse erro ortográfico. Na escrita, prefira valorizar o interesse público do que a expressão como um todo. Fica mais formal. A gente às vezes pensa que a linguagem formal é aquela linguagem que não tem gíria, mas não é. É quando, dificilmente eu digo assim, gente, é preciso valorizar o interesse público. Geralmente eu vou dizer essa expressão. Na verdade, é preciso pensar como um todo, que é a expressão que eu uso na minha fala. Mas para escrever, eu substituo pensar como um todo como valorizar o interesse público. Isso é formalidade. Em 1988 foi promulgada a Carta Magna. Eu quero usar esses termos, eu preciso saber exatamente como se escreve para não cometer certos riscos de estar errando, empobrecendo e destruindo a minha redação. Graciliano Ramos escreveu um livro de ficção, quando eu deveria escrever ficção. Pasmem, mas tudo isso aqui são pérolas do Enem. São exemplos que eu retirei de redações em que esses erros foram identificados. Um país onde posturas éticas são exceção. Exceção é uma palavra difícil. Muita gente erra a grafia de exceção. Então, veja como se escreve corretamente. Prevenir as DSTs através de palestras com profissionais do sexo. Aí acabei com a redação mesmo, né? Profissionais do sexo é outro tipo de situação. Então, é melhor colocar com sexólogos. Quais são alguns erros que podem também empobrecer a minha redação? Esses aqui simplesmente destrói, né? Você cometer isso daqui e acabou com a sua redação. Mas que podem empobrecer a redação. Primeiro erro é não usar palavras com juízo de valor. Eu preciso usar essas palavras, gente. Voltando, já quando nós falamos de introdução, eu comentei com vocês que é interessante que na introdução a gente usa expressões de juízo de valor. Negligente, ineficaz, problema, indiferença. O segundo erro é não demonstrar áreas do conhecimento. Eu sei que a competência 2 está me cobrando isso, eles estão buscando a área do conhecimento, então eu preciso o tempo todo estar em busca disso. A área de conhecimento são as ideias que eu aproveito das outras disciplinas, como história, sociologia, por exemplo. Uma redação, por exemplo, sobre mobilidade urbana, eu posso usar como exemplo a situação de Juscelino Kubitschek, com o plano das metas, dos 50 anos em 5, né? Promover o plano em que ele pensava em modernizar toda a situação, todo o país em apenas 5 anos. A gente vai lá no plano de metas de Juscelino Kubitschek, pode usar. Terceiro erro, escrever de forma como se fala. E aí eu vou reforçar de novo. Às vezes a gente pensa que isso aqui se trata só de gírias, mas não é, gente. Eu preciso distanciar o meu texto da forma como eu falo. E às vezes a gente nem está falando como gíria. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, as crianças desde cedo devem usar a tecnologia com responsabilidade. Ao invés de usar desde cedo, que é uma expressão comum da fala, eu vou formalizar essa expressão. Como é que fica isso? As crianças, desde os primeiros anos da infância, devem usar a tecnologia. Ou não devem usar a tecnologia, fica a critério de cada família. Mas esse desde cedo é muito informal. Vejam que não é uma gíria, mas torna o texto mais empobrecido. O quarto erro é não solucionar o problema dos argumentos na conclusão, ou solucionar, fazer isso de forma evasiva, né? Geral. Então, ter bastante cuidado para essa proposta, ela vir específica. Esse problema tem que ser especificado desde a primeira ação. Ó, eu vou até ler um exemplo de uma redação que eu recebi daquelas conclusões de vocês, que diz assim: portanto, são necessárias medidas que atenuem o impasse. Quando eu digo são necessárias medidas que atenuem o impasse, isso serve para qualquer redação. É melhor eu tirar isso e colocar qual é o impasse. Especificar. Isso é isso que está dizendo, dedicar especificamente a esse problema. Desse modo, é imperiosa uma ação das escolas. Como é que é essa ação? Aí, gente, é a hora que eu volto ao juízo de valor.
Aqui é tudo contrário, né? A essa situação, negligente, ineficaz, problema indiferente. Mas como é que eu posso dizer que essas ações? Ações urgentes, ações veementes, ações realmente, ações reais, ações práticas, ações objetivas, ações urgentes. Então, eu preciso especificar minha redação, eu preciso solucionar o problema de forma que eu seja bem detalhada, de forma que ela seja bem detalhada. É isso que fala essa situação aqui, ó. O detalhamento é uma informação adicional colocada dentro da proposta de intervenção e é obrigatória na redação do Enem. Às vezes a gente solta os termos e não é para ficar solto. Quando eu digo assim, capazes de denunciar posturas, como é que são essas posturas? Que denuncie posturas, que posturas? Como é que elas são? É preciso adjetivar, detalhar. Olha como é que fica isso detalhado. Por meio de eventos nas escolas, capazes de denunciar posturas antiéticas diárias cometidas pela população. Eu sei que essas posturas que são antiéticas, elas são cometidas pela população, mas eu preciso especificar. Por meio de eventos nas escolas que denunciem posturas antiéticas diárias. Por exemplo, no exercício do seu papel social, quando me referi às escolas, e no exercício do senso crítico, quando me referi ao cidadão. As escolas, aí eu coloco, quando eu vou colocar as escolas como agente, pessoal, eu digo assim, portanto, as escolas deveriam, então eu digo assim, as escolas, no exercício do seu papel social, eu posso sempre usar isso, professora, quando eu me referi à escola? Pode. Você deve sempre usar. Os cidadãos, quando você vai colocar o cidadão como agente, os cidadãos, no exercício do senso crítico, devem, portanto, realizar periri, papapó. Tá? Então, você deve. Quando você vai falar qualquer coisa com urgência ou com prioridade, aliás, com urgência e com prioridade, são palavras de juízo de valor, que você vai adjetivar uma ação que já foi dita, só que não foi detalhada. O detalhe vai ser exatamente a urgência e a prioridade. Quando você diz assim, os cidadãos devem denunciar tais atos, você diga, os cidadãos devem denunciar com urgência, com prioridade. As prefeituras devem promover com prioridade, com exclusividade, com rapidez. E eu posso usar o como de 3 formas. Como dando exemplo, como comparação e como ocorre em nações desenvolvidas. Por exemplo, evitar doenças como diabetes e hipertensão. Aí eu sempre dou 2 ou 3 exemplos, já fica muito. Então, tendo uma alimentação saudável, é possível evitar doenças. Aí eu especifico como diabetes e hipertensão. O tratamento preconceituoso, como era nas gerações passadas. Então, eu estou comparando o tratamento preconceituoso de hoje como das gerações passadas. E é preciso preservar o meio ambiente, como ocorre em nações desenvolvidas. Essa expressão, como ocorre em nações desenvolvidas, eu posso fazer em várias situações de comparação. Preservar o meio ambiente, desenvolver tecnologia, promover uma educação prioritária, fazer isso, aquilo, coisas que existem no primeiro mundo em nações desenvolvidas e que não existe aqui. Aí eu posso colocar esse detalhamento. E existem também, como dica, 3 alusões históricas, sociológicas. Eu estou com dificuldade, professora, de colocar alusões, mas existem alusões que servem para alguns temas em comum. Você pode escolher, por exemplo, trabalhar uma alusão de Gilberto Freire. Por quê? Porque Gilberto Freire analisou a formação do brasileiro desde o período colonial e ele entendeu que havia um padrão cultural a ser seguido. E esse padrão cultural é que é o problema. Então, essa padronização era baseada no senhor de engenho, que era patriarcal, branco e cristão. Portanto, eu posso usar isso para vários temas relacionados a preconceitos que estão enraizados na nossa cultura hoje. E tem como base esse padrão que foi imposto desde o período colonial pelo senhor de engenho. Eu posso usar em redações que envolvem preconceitos, como no tema de adoção. Adoção, professora? Sim, a adoção. Muitos casos de adoções são barrados devido ao preconceito. Por quê? Porque muitas famílias não adotam porque têm interesse apenas em crianças brancas que seguem o padrão racial do Brasil colônia. Nós até trabalhamos esse tema no passado e eu vou pedir que vocês trabalhem essa semana novamente, para ver como mudou a linguagem, o pensamento, os argumentos de vocês. Uma outra alusão que eu posso usar é de Sérgio Buarque de Holanda. Ele também analisou o comportamento do indivíduo e entendeu que os brasileiros, como regra, não conseguem distinguir o interesse público do particular, ou seja, são egocêntricos. Isso motiva o cidadão a buscar benefício próprio em tudo. Como é que eu posso usar isso daqui?
Essa incapacidade de separar o público do privado traz vários problemas para o Brasil. Eu posso usar esse pensamento em redações que envolvam, por exemplo, a questão do jeitinho brasileiro, como tema da cultura de transgressão às leis. Muitos brasileiros desobedecem às leis porque se acostumaram a transgredir, tal como denunciou o sociólogo. Ninguém está vendo, eu vou fazer isso aqui, mas é rapidinho, ninguém vai notar, não vai acontecer nada. A fila é prioritária, mas não tem ninguém, eu vou entrar, e assim eu vou dando meu jeitinho brasileiro. E uma outra alusão que eu posso usar é a de Darcy Ribeiro. Ele se destacou na defesa das populações indígenas e entendeu que o brasileiro é etnocêntrico. Ou seja, esse etnocentrismo acontece quando o brasileiro coloca uma etnia como predominante em relação às outras. Como é que se usa? Esse etnocentrismo justifica o motivo de a educação valorizar a literatura europeia, por exemplo, e esquecer a literatura africana. Eu posso usar em redações que envolvam a educação brasileira de inspiração europeia. A gente tem estudado em literatura a influência de países europeus na nossa literatura, né? Tudo que a gente faz vem depois do que aconteceu lá na Europa, aí a gente vai e usa como exemplo aqui. Poucas escolas modificaram e se desprenderam da literatura europeia. Muitos brasileiros são intolerantes a alguns grupos justamente porque são etnocêntricos, como foi denunciado por Darcy Ribeiro. Então, eu posso fazer dessa forma. A sociologia, gente, é a chave para você ter um repertório para qualquer tema. Então, aproveitem as aulas de sociologia, se apeguem, trabalhem com um sociólogo em questão e tente aplicar em todas as suas redações a mesma teoria, o mesmo pensamento, que é para você se familiarizar com ele e não errar. E existe um tema que a gente trabalhou no passado, que foi sobre a síndrome de Burnout, na redação. O tema ficaria assim: causas e consequências da síndrome de Burnout entre os brasileiros. Eu vou deixar como dica para vocês escreverem sobre esse tema ou sobre o tema da adoção. Não precisa me enviar. A minha sugestão é que vocês escolham um colega e enviem para esse colega, para fazer aquela espécie de seminário que a gente faria, para tentar passar para esse colega a sua ideia, os seus argumentos, e ele vai comentar o que ele achou. Mande para aquele colega que você confie. Pergunte se ele aceita, se ele tem essa disponibilidade, se ele confia. Mas tentem escrever. Ou você mesmo escreve, lê, corrige, e depois vê como é que ficou a sua redação. Burnout é conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. Ele afeta 33 milhões de trabalhadores brasileiros, está relacionado apenas ao mercado de trabalho e não é classificado como doença. Os principais afetados são os profissionais que se envolvem demais com o trabalho. Como é que você pode começar a sua redação com esse tema? Um exemplo é: Herbert Freudenberg foi o médico que desenvolveu esse conceito em 1974. Freudenberg percebeu que os médicos que trabalhavam com ele tinham estes problemas: cansaço que não passava, irritabilidade, desânimo constante e sensação de frustração. Apesar de Burnout não ser considerado uma doença, esse transtorno pode ser porta para transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior. Então, fica a dica se vocês quiserem escrever sobre esse tema. Se vocês quiserem escrever sobre a adoção na redação, eu vou dar aqui algumas dicas. Em 2008, foi criada uma ferramenta que facilitou a adoção em nosso país. O CNA foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça e possui 48.025 crianças e adolescentes cadastrados. 48.025 crianças e adolescentes vivem em abrigos. Apenas 4.992 estão aptos para adoção. Para a adoção acontecer, a criança ou adolescente deve ser judicialmente desligada dos pais biológicos. E existem 40 mil pretendentes para adoção no Brasil. Olha, existem 40 mil pessoas querendo adotar e 5 mil para serem adotadas. Então, a conta fechou. Será, gente? Não é bem assim, porque existem no meio do caminho muitos obstáculos. Quase todos no cadastro de adoção têm entre 7 e 17 anos. Mas os adotantes querem crianças novinhas, brancas, sem irmãos e sem problemas de saúde. Percebeu que há uma idealização negativa da adoção no Brasil? Você poderia falar que há um estereótipo enraizado entre os brasileiros e usar aí o sociólogo Gilberto Freire, que defendia a existência de um padrão baseado no homem branco. E de alguma forma esse padrão ainda persiste e dificulta a adoção. Então fica aí a dica, se vocês quiserem. Um outro argumento pode ser criticar a burocracia das adoções.
há alguns anos era necessário a gente ter um advogado para desenrolar os processos judiciais em relação à adoção. E, aliás, o Sistema Nacional de Adoção não era automatizado, o que causa uma demora no procedimento. Precisa ter muita paciência e tempo. Algumas medidas estão sendo tomadas para agilizar o processo, né, que pode durar mais de um ano. É muito tempo, mas pelo menos diminui em relação aos tempos passados. Por exemplo, a partir de 2009, o cadastro será mais inteligente. 2019, o cadastro será mais inteligente e dinâmico. E ainda, o cadastro vai incluir fotos e cartas das crianças, dos adolescentes, para gerar maior afinidade e quebrar os padrões. Pode ser que assim diminua os obstáculos e essa adoção possa ser mais facilitada. Fica a dica para vocês, o tema da adoção ou o tema da síndrome de Burnout. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço e até a próxima.